dia, turminha, tudo bem com vocês? Vamos relembrar, tá? Hoje a aula vai ser o seguinte, a gente vai rever alguns conceitos de divisão que ficaram com dúvidas. Vamos também observar o que é, como a gente vai resolver as operações usando algoritmo de estimativas. Vamos ver também média aritmética e finalizando expressões numéricas nas 4 operações. Vamos lá? Turminha. Hoje nós vamos rever algumas ideias associadas à divisão, também como tirar algumas dúvidas que eu percebi que ficaram com alguns coleguinhas, tá certo? Então hoje a gente começar por divisão, a primeira ideia associada, ok? Bom, gente, quando a gente começa a falar em divisão, a gente tem que lembrar sempre quem faz parte dessa divisão, quais são as partes dela, qual é a relação fundamental dessa divisão. E aí a gente tem que saber, bem determinado, quem é o quociente, quem é o divisor e quem é o dividendo. E quem é o resto, para que a gente possa compreender cada parte que a gente vai ver. Na primeira ideia associada, a gente tem a ideia de repartir, repartir em partes iguais. Ou seja, eu tenho um valor e eu quero determinar para tantos outros em partes iguais. Dessa divisão, a gente tem aí uma situação que vai aparecer como o resto. No resto, ele vai me dizer se essa divisão vai dar exata ou se essa divisão vai dar não exata. Toda vez que o meu resto for diferente de zero, essa divisão é não exata. Se o resto é igual a zero, é uma divisão exata. Ou seja, todo número que você tiver, números naturais, e for dividir uma quantidade por outra quantidade, se sobrou o resto, é uma divisão não exata. Se o resto é zero, ou seja, não teve o resto, essa divisão é uma divisão exata, certo? Vamos lá. Na segunda ideia associada à divisão está a ideia de medidas, sendo que agora a gente tem que saber quanto de uma medida vai caber dentro de outra. No caso, a gente tem um exemplo bem fácil, como se fosse um refrigerante. Olha, eu vou para uma festa, eu vou comprar refrigerante e eu quero saber, um refrigerante de 2 litros ou de 1 litro, quantos copos vai caber? Ou seja, eu quero saber se dentro de um refrigerante de 2 litros eu vou servir quantas pessoas, se cada uma for tomar um copinho de 180 ml, por exemplo. Olha, basta que eu divida 2.000, porque é o total de ml, por 180. Aí eu vou descobrir quantos copos eu vou ter exatamente. Se essa divisão vai me deixar um resto igual a zero, então todos os copinhos vão estar cheios e o refrigerante vai acabar, vai estar vazio, não vai ter sobra na garrafa. Porém, se sobrar refrigerante dentro da garrafa, é porque na minha divisão ela é uma divisão não exata, certo? Bom, gente, eu coloquei aí um se liga, porque tem algumas operações com divisão que a gente tem que ter uma atenção redobrada. Vou citar o exemplo, igual que veio no livro de vocês, o número 1856 dividido por 17. Vamos lá acompanhando, tá? Eu tenho aí o número 1 para dividir para 17. Logicamente não dá, né? Então, eu acrescento aí junto com o que vem na sequência, o 8. Então, eu tenho agora 18 dividido por 17. Agora cabe, né? Porque o 18 ele é maior do que o 17. Então, se o meu dividendo é maior do que o meu divisor, eu posso dividir. Nesse caso, vai dar quanto? 18 tem 17, quantas vezes dentro dele? Apenas uma. Então, eu vou colocar ele aí no lugar do quociente e multiplicar. 1 vezes 17, está lá do outro lado. Vamos fazer a divisão, a subtração. 17, 18 menos 17, que vai ser igual a 1. Mais uma vez, eu tenho 1 para dividir por 17, que a gente já sabe que não dá. Aí a gente vai buscar o próximo número, que está lá em cima, pronto para descer. Então, desce o número 5, eu tenho 15. Ou seja, uma dezena dividida para outra dezena, que é o 17, né? Então, 15 dá para dividir por 17? Não. Se ele não dá para dividir, eu vou precisar buscar o outro número e formar uma centena. Aí é nesse momento que a gente tem que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque como eu tenho uma dezena que é menor do que o meu divisor, eu vou precisar acrescentar um zero lá no meu quociente para mostrar que eu precisei descer um outro número, que é o caso do 6.
Aí eu vou ter 156. Agora eu vou ter uma centena dividido pelo 17. E aí eu vou ver quantas vezes isso vai dar. Olha, se eu pensar direitinho, quantas vezes vai caber 17 dentro de 156? O número que vai se aproximar vai ser o 9. Então, 9 vezes 17 vai dar igual a quanto? Aí a gente vai parar para contar e ver 153. Nesse 153, a diferença dele para 156 vai ser 3. E esse vai ser, então, o meu resto. Eu tenho um exemplo de divisão não exata, que tem resto 3, e que eu precisei lá em cima, lá no quociente, acrescentar o zero, porque a minha dezena dividendo era menor do que o meu divisor. Ok, gente? Então, se liga nessa dica aí, tá? Porque pode aparecer em outras situações. Uma situação, gente, para prestar bem atenção também, é quando aparece o zero numa divisão. Vamos pensar o seguinte. A gente, para entender essa questão do zero, a gente tem que saber qual é a operação inversa. Então, qual é a minha operação inversa na divisão? Ora, a divisão, o contrário dela vai ser a multiplicação. Como na multiplicação, o contrário também vai ser a divisão. Aí a gente tem o seguinte, 5 dividido para zero. Olha, se eu pegar o 5 e dividir para zero, eu vou ter quanto? Basta que eu pense qual é a operação inversa. Nessa igualdade, qual o número que eu vou ter multiplicado por zero que me dê 5? Opa, não existe. Por quê? Porque a regrinha lá da multiplicação me diz que todo número multiplicado por zero é igual a zero. Ou seja, o zero aí também é um elemento nulo. Se ele apareceu, é porque o resultado não existe. Ou seja, se tem aí o 5 dividido por zero, é igual ao impossível. Por quê? Porque não tem nenhum número que eu multiplique por zero que me dê igual a 5. Então, não é simplesmente zero. Ele realmente não existe. Certo? Já o número zero dividido por qualquer outro número natural vai ser sempre zero. Por quê? Eu não tenho nada. Eu vou dividir com quem? Ou seja, eu posso dividir com qualquer um. Se eu não tenho nada, eu vou continuar sem nada. Aí sim, o zero realmente aparece. Mas qualquer número natural dividido por zero vai ser impossível a solução. Ok? Aí a gente parte para a média aritmética. Ora, eu expliquei para vocês o exemplo de uma nota, né? A gente, quando vai fazer uma nota do trimestre, o professor pode somar 3 notas, dividir por 3, e esse resultado vai ser a média aritmética. Então, o que é que a gente tem aí? Nesse exemplo que eu falei para vocês, eu citei uma situação de uma nota. Mas no livro de vocês, uma das primeiras questões era de um pipoqueiro. E esse pipoqueiro, ele dizia o seguinte, olha, ele vendeu no final de semana, sexta, sábado e domingo. No primeiro dia, na sexta, ele vendeu 103 sacos. No sábado, ele vendeu 120 e no domingo, ele vendeu 110. E ele pergunta qual é a média de pipocas vendidas nesse final de semana. Ou seja, você vai somar quantos sacos foram vendidos na sexta, no sábado e domingo, e depois vai dividir pelo número de dias. Quantos dias foram, gente? Ó, sexta, sábado e domingo são 3 dias. Então, você vai somar o número de pipocas que foi vendido no final de semana, vai dividir por essa quantidade de dias, que foram 3, e aí você vai encontrar a média aritmética, ou apenas média desse final de semana, ok? Só lembrando algumas situações que a gente tem para ver. Algoritmos das estimativas. Vejam só, veio essa atividade e lá a gente colocou o seguinte. Dentro dos algoritmos das estimativas, a gente vai supor sempre um resultado. Eu não fiz a continha ainda, mas eu vou supor quanto pode ser. E aí, dependendo de quanto for, eu tenho que chegar ao número mais próximo até encontrar o resultado, o resto realmente dessa minha divisão. Então, o que é que acontece? Eu trouxe para vocês aí o exemplo de um número baixo para que a gente compreenda o sentido. 47 dividido por 6. Eu não quero fazer essa divisão. Eu posso pensar em algumas formas de encontrar esse resultado. Olha, se eu sair somando 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, até o número mais próximo ao 47, ou mesmo até o próprio número. Nesse caso aí, eu também tenho a minha recordação da tabuada. Ó, professora, vocês lembram que vocês estudaram lá atrás
que 7 na tabuada, na multiplicação de 6, eu tenho lá 6 vezes 7 igual a 42. Se eu tenho igual a 42, então quer dizer que 7 vezes 7 vai ser 49. Então, vai me passar do valor que eu quero. Eu quero só 47. Então, o número aí procurado vai ser o número 7. 7 vezes 6 igual a 42. De 42 para 47, falta 5. Então, eu tenho o resto 5, uma divisão não exata, e o meu quociente vai ser 7. Então, quando a gente está falando em algoritmos de estimativa, nada mais é do que a gente ir supondo com tentativas e acertos. Ou seja, eu vou tentar o número 5. Esse vai ficar pequeno, porque 5 vezes 6 é 30. Então, eu vou tentar o número 6. 6 vezes 6, 36. Então, ainda está pouco. Eu vou tentar outro 7. 7 vezes 6, 42. Aí está legal, porque é o que mais se aproxima. Se eu for tentar o 8, vai passar. Não é interessante. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com algoritmos das estimativas, a gente tem só que prestar atenção nisso. Eu vou diminuindo o valor, me aproximando por tentativas até encontrar o que é mais próximo, ok? Bom, gente, agora nós voltamos para expressões numéricas. Lembrando, como é que a gente faz a expressão numérica? A gente tinha visto lá atrás, ó, com soma e com a subtração. Se eu tenho adição e subtração, eu tenho que respeitar sempre quem? A ordem que elas aparecem, ou seja, eu tenho uma expressão. Se ela vier apenas com números, eu vou respeitar a ordem de operação. Primeiro divisão e multiplicação, depois adição e subtração na ordem que elas forem aparecendo. Se nessa expressão numérica me aparece chaves, colchetes ou parênteses, aí já muda a história. Eu vou observar primeiro a regrinha correta. Primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. No caso aí, eu trouxe o exemplo para vocês que também está lá no livro. Se vocês observarem, a gente vai procurar primeiro quem? Quem está dentro do parênteses. Então, vamos lá. Todo o resto eu vou repetir e vou colocar resolução só de quem está dentro dos parênteses. Então, primeiro parênteses eu tenho aí 5 mais 3, igual a 8. Então, toda outra segunda linha eu vou repetir e onde tiver o parêntese, para tirar eles do parêntese, eu vou colocar o número 8. Segunda ordem diz o seguinte, em segundo lugar eu vou resolver quem está dentro dos colchetes. Então, nesse caso aí, dentro dos colchetes, aparece duas operações, ó. Adição e multiplicação. Todo o resto da continha eu vou repetir e vou resolver apenas quem está dentro dos colchetes agora. Primeiro, quem vai ser? Vai ser a multiplicação, porque a minha regra das operações diz que eu tenho que fazer a multiplicação antes da adição. Então, eu vou ter 2 vezes 8, 16. E vou repetir o 8. Na terceira linha, a gente vai estar repetindo tudo que estava do lado de fora e colocar agora 16 mais 8, que vai dar 24, para poder tirar de dentro desses parênteses. Tirei de dentro dos parênteses, ficou quem? Ficou as chaves. Dentro dessas chaves aí, a gente tem ó, 18 menos 2 vezes 24 dividido por 3. Quem diz a ordem? Primeiro, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Então, eu vou começar aí por quem? 2 vezes 24, que dá 48. Dividido por 3, que dá 16. Lembrando que toda vez que eu resolver uma operação, eu vou repetir todo o resto na linha seguinte, para que eu tenha uma ordem, para que eu tenha uma organização e para que eu compreenda. E no final eu vou encontrar apenas o meu resultado, ou seja, o resultado da minha expressão numérica, certo? Então, vai ficar uma listinha com atividades para a gente fazer e depois a gente se encontra lá na videoaula. Beijinho!